Oi, gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Agora eu vou gravar aqui a segunda parte da aula sobre segurança e saúde no trabalho, né? Canteiro de obra e trabalho em altura, beleza? Eu terminei na aula passada na parte de máquinas, equipamentos, ferramentas, né? Fechamos ali com um comentário sobre almoxarifado, né? E agora nós vamos trabalhar com a parte de movimentação e transporte de materiais e pessoas, segurança e saúde no trabalho em espaços confinados, trabalhos de fundação, escavação e desmonte de rocha, andames, plataforma de trabalho, medida de proteção contra quedas de altura, né? Plano de movimentação de carga e, por fim, nós vamos juntar tudo isso aí num projeto de canteiro de obras e mapa de risco, beleza? Lembrando aqui que produtos, marcas e empresas são citados nessa apresentação apenas como exemplos e fontes de informação, não são indicação, referência ou preferência do autor. E os sites indicados foram acessados do dia 1 de abril a 15 de abril de 2021, caso não informado. Beleza? Aqui, ó, né, começando aqui a parte de movimentação e transporte de materiais e pessoas e tal. Eu vou seguir um pouco também esse manual que eu já falei com vocês, Manual de Segurança e Saúde no Trabalho, Indústria da Construção Civil, é da SESI, né? Então, ou seja, para a questão de transporte manual, usar carrinho manual para transporte de carga com peso superior a 23 quilos, né? Reduz a intensidade de esforço físico e posturas inadequadas, tá? Tem vários tipos de carrinho, cada um é típico aí para uma carga, para ele ajudar a erguer e transportar a carga, ou só transportar a carga, tal. Esse daqui, inclusive, ajuda a erguer. E um carrinho específico também, que cada vez mais tem sido usado, é transporte de maceira, facilita a execução da tarefa e minimiza posturas inadequadas e repetitivas de movimento, tá? Uma outra questão de interessante são as rampas portáteis também, né? Utilizar rampa portátil de carrinho para descarga de material, tá? E isso daqui são coisas que trabalham no sentido de movimentação de pequenas cargas, movimentação manual, tá? Com uma certa ergonomia e com uma certa segurança também, beleza? Questão de movimentação de pessoas, eu vou dar uma ênfase aqui para a questão dos elevadores, tá? Nós temos até esse vídeo aqui, é um vídeo pequenininho, até legal, vocês podem dar uma olhada, do SESI, né? Projeto série 100% seguro, elevador cremalheira, tá? De alguns anos para cá, elevador de cabo foi abolido, né, da questão de obras, né, de canteiro de obras, sistemas provisórios. Agora só pode trabalhar com elevador cremalheira, muito por questão de segurança, né? E aí vocês vão ter uma olhada nesse vídeo, relativamente simples, pequeno, tal. Ele vai mostrar as questões da proteção da área do elevador, questão de alguns cuidados específicos, né, para manutenção e operação do elevador, cuidados para os usuários, tal. A questão da separação do elevador de pessoas, elevador de carga, tal, e por aí vai, tá? Esse aqui, nessa figura direita, vocês veem uma torre treliçada, e nós temos de um lado e do outro, vocês podem ver que são dois elevadores, aproveitando a mesma torre treliçada, sendo que um é elevador de pessoas e o outro é elevador de materiais, beleza? Quanto à questão de transporte de materiais também, eu já tinha falado do transporte manual, né? Até o elevador também é um transporte de materiais. Aqui agora eu já estou falando de um transporte na vertical de cargas elevadas, de cargas maiores, tá? Nessa foto aqui da refinaria Abreu Lima, a gente pode ver que nós temos guindaste treliçado e um guindaste telescópico, né? Dois treliçados e um telescópico. E eles foram usados para montagem de sistemas modulares, tá? Esses sistemas modulares foram montados no nível do solo, foram erguidos e colocados no lugar. Qual é a vantagem disso? Você elimina uma quantidade considerável de mão de obra em cotas elevadas, tá? A desvantagem disso é o custo com o próprio guindaste, tá? Mas muito hoje das obras industriais tem sido feito assim, de maneira modular, tá? É montado o módulo e colocado no local, tá? Normalmente, igual esse caso aqui, os módulos foram montados no próprio canteiro de obra, mas mesmo assim não foram montados com trabalho em altura, foram montados no chão e posicionados lá, beleza?
Agora eu vou falar um pouco da questão de espaços confinados, né? Aí, quando a gente está no espaço confinado, já até falei da questão dos tubulões, é um tipo de espaço confinado e tal. E quais os riscos, né, que pode ter quando uma pessoa trabalha em espaço confinado? Falta ou excesso de oxigênio, questão de incêndio ou explosão, pela presença de vapores e gases inflamáveis, intoxicações por substâncias químicas, infecções por agentes biológicos, se estiver trabalhando, né, numa rede de esgoto, alguma coisa assim e tal, afogamentos, soterramentos, quedas e choques elétricos, tá? Todos esses riscos podem levar a mortes ou doenças, entendeu? Aí, quando for entrar no espaço confinado, já tem toda uma questão de um treinamento, de um acompanhamento, tá? Então, para entrar no espaço confinado, somente quando a empresa fornecer autorização na permissão de entrada de trabalho, a PET, permissão de entrada de trabalho. Essa permissão de entrada de trabalho é exigida por lei executada pelo supervisor de entrada. Todo trabalho em área confinada tem que ter um supervisor de entrada, tá? E aqui, ó, o que vai acontecer? Qualquer trabalho em área confinada, essa área tem que ser restrita, tem que ser sinalizada, tá? Como vocês estão vendo aqui nessa figura superior à esquerda, a empresa deve providenciar equipamentos medidores de oxigênio, gases e vapores tóxicos e inflamáveis e equipamentos de ventilação, igual vocês podem ver aqui, tá? Além disso, as medições são necessárias para que não ocorram acidentes por asfixia, intoxicação, incêndio ou explosão. Beleza? Então, ou seja, sempre essas medições têm que ser feitas. E qualquer problema tem que comunicar o risco, tá? SESMIT, CIPA. Questão de trabalho confinado é uma questão meio complexa, tá? Bom, agora a questão aqui de fundações, escavações e desmonte de rocha, tá? Quando a gente fala aqui dessa questão, por exemplo, de uma escavação linear, normalmente se recomenda a questão de trincheiras, igual vocês podem ver aqui à esquerda, se a gente tiver as paredes da escavação a 90 graus, tá? Ou a gente pode ter também essas paredes feitas a um ângulo de inclinação, a uma inclinação que dê uma estabilidade ao sistema, tá? Igual vocês estão vendo aqui. Agora, trabalhar assim, você tem um volume maior de escavação, um volume maior de reaterro, mas também é válido e é até mais seguro, tá? Igual vocês estão vendo na figura superior direita, tá? Na figura inferior à direita, vocês estão vendo um sistema de execução de uma rede de drenagem pluvial com a utilização de manilhas de concreto. Vocês veem aqui as manilhas e foi colocado um sistema de escoramento para os rapazes poderem trabalhar aqui, tá? Vocês veem que a gente tem uma retro escavadeira e à medida que a frente de trabalho vai avançando, a reta escavadeira vai executando essa escavação, vai abrindo a trincheira, né? O sistema de escoramento vai ser removido com a ajuda da própria retro, tá? Ela tem uma capacidade muito boa de erguer isso e trazer mais para perto, e assim os caras vão trabalhar sempre acompanhados por esse sistema de escoramento, tá? Considerando que a gente está falando de uma obra linear, é uma obra de drenagem pluvial, tá? Uma rede de drenagem pluvial, então normalmente ela é feita dessa maneira aqui, tá? Agora, na foto inferior, seria recomendável que essa terra removida não estivesse tão próxima da face superior aqui da escavação, tá? Seria interessante estar com essa região aqui livre, beleza? Mas eles estão trabalhando de uma maneira correta, tá? Eles estão trabalhando aqui com um sistema de estroncas, né? Agora, poderia ter também o guarda-corpo, né, de proteção de um lado, do outro, tá? E por aí vai, beleza? Aqui a gente já está falando de uma escavação com uma reta escavadeira, né? É uma reta escavadeira assim, que ela está trabalhando aqui, é uma reta de esteiras, né? A vantagem do equipamento de esteira é que ele tem uma mobilidade maior em termos assim, de acesso. Ele não vai atolar se você estiver trabalhando com lama, ele sobe rampas com uma declividade maior, desce rampas com declividade maior, porém tem baixa velocidade, né?
E tem outra dificuldade, você tem que ter um caminhão, você tem que ter um transporte para levar, deixar na obra e depois para levar embora, tá? Um equipamento de pneus, você pode andar um pouco com ele pela rua ali e tal, desde que tenha um carro de batedor, tem toda uma legislação para isso. Nesse caso aqui que a gente está falando, a questão de segurança é isolamento da área, um treinamento do funcionário que estiver trabalhando, tal, né? Agora, ele tem também uma questão de segurança própria do operador, tá? O próprio treinamento do cara, tá? E alguma parte também uma indicação do serviço de engenharia da obra. Aqui, por exemplo, você vê que ele está fazendo uma escavação, ele está removendo maciço de terra, né? E ele fez uma coisa interessante, ele fez já um retaludamento, ele foi na parte superior, tirou um pouco da terra, agora ele vem na parte de baixo e tira. Ele não faz o avanço totalmente por baixo, senão ele vai ter um talude de uma altura muito grande que pode se tornar instável, né? E aqui ó, você está vendo que essa área que o equipamento está trabalhando aqui na direção da pá dela é um solo tranquilo de ser removido. Já na parte de trás aqui do equipamento, tal, no canto esquerdo da foto, você já vê que a gente já tem um maciço rochoso, né? É uma rocha já bem fraturada, mas é ainda um maciço rochoso. Então fica um pouco difícil você trabalhar com uma reta escavadeira. No caso de você ter um maciço rochoso, normalmente se trabalha com rompedor hidráulico. Ele gera mais ruído, pode gerar mais poeira e pode até causar algum deslizamento, alguma coisa. Tem um certo perigo de trabalhar com rompedor também, mas com a questão da isolação da área, o treinamento do operador, o operador tem que estar usando EPIs, questão de protetor auricular, por aí vai. Então tem toda essa questão. E por último eu falo aqui da detonação, tá? Detonação aí já tem toda uma norma específica, já não é uma coisa simples, é difícil de você adquirir a dinamite, o material para detonação, é difícil você transportar até o local, tem que ter autorização até do Exército Brasileiro, né? Lá tem que ter um paiol para os explosivos, esse paiol tem que ter um vigia 24 horas por dia, tá? E tem que ter um relatório de tudo que foi gasto. Esse relatório aí é muito importante para que não tenha um fluxo, né, de explosivos por aí que não sei, que não tenha uma finalidade específica, né? Mineradora, obra e por aí vai. Beleza? Agora eu vou falar um bocado aqui de andaimes e plataformas de trabalho, tá? Aqui, ó, a gente vê que nós temos o tipo de andaime mais comum aqui, são os andaimes tubulares, tá? Você vê que esses andaimes aqui, eles são móveis, eles têm as rodilhas aqui de baixo e tal, e essas rodilhas têm um sistema de travamento, tá? Bom, elas têm que ser travadas se a pessoa for subir em cima. Se você vai movimentar esse andaime, de maneira nenhuma pode ter pessoas, equipamentos ou algum tipo de ferramenta em cima. Não, ele tem que estar vazio. Quando ele estiver vazio, ele pode ser movimentado. Parou, travou as rodas, sobe a pessoa que vai trabalhar ali em cima. Você pode reparar que ele tem um rodapé, né, já a altura de 30 centímetros, que é especificado em norma, e ele tem guarda-corpo, né, corrimãos aqui nas laterais, e inclusive quando o cara estiver trabalhando aí, ele vai prender, ele vai se prender ao andaime através do talabarte, beleza? Ele vai chegar ali, vai se prender, tal, vai estar com o cinto de segurança, igual nós já falamos antes, e aquilo ali é uma medida de proteção contra a queda de altura. Saindo dos andaimes tambulares, agora falando dos andaimes fachadeiros, daqui a pouco eu vou dar um exemplo da utilização de um andaime fachadeiro, é um caso real. E você vê que o andaime fachadeiro, igual o próprio nome diz, ele já segue a fachada do prédio, do que você estiver trabalhando, beleza? Ele, a determinadas alturas, ele é sempre conectado àquela estrutura, ele não fica isolado da estrutura, pelo amor de Deus, dá uma sensação horrível, imagina, né, que ele vai se tombar. Então esse é o chamado andaime fachadeiro, tá? Ele é conectado, ele é travado à estrutura. Tem também os andaimes suspensos elétricos, né, que ele tem um acionamento elétrico para o motor, e o andaime suspenso manual, tá? Que o cara trabalha com essas manivelas aqui de um lado, do outro, tal, para ele controlar a movimentação dele, beleza? Aqui eu estou mostrando para vocês lá um andaime suspenso com acionamento elétrico. Você vê que é um motor elétrico que está acionando, tal. Ele é bem leve, todo em alumínio, né? E uma particularidade desse tipo de andaime é que ele não pode ser usado quando tiver muito vento,
tá? Qualquer vento já atrapalha tanto a questão da segurança quanto a questão da qualidade do serviço que o cara estiver desenvolvendo aí, beleza? É um complicador a mais. Aqui, ó, à esquerda nós temos também, estou mostrando para vocês ainda de trabalho em alturas, cadeiras suspensas, né? Você vê que a gente tem aqui a questão do trabalho com cadeiras suspensas, tá? Vou mostrar alguma foto daqui a pouco para você. E nós temos também aqui um detalhe, né, de um andaime simples que vocês podem reparar, e esse daqui já é com sapatas, né, o pé dele já é com sapatas. Você pode ver que ele tem uma escada, né, na escada, que é o acesso dele, já tem a portinhola ali, e esse daqui tem piso antiderrapante, rodapé e guarda-corpo, tá? Agora, mostrando para vocês aqui, ó, cadeiras suspensas, tá? Você vê que tem 3 pessoas trabalhando na parte de limpeza exterior do prédio, né? Todo tem que ter um treinamento muito bom para trabalhar com isso, limite de peso do funcionário, exames tem que estar em dia e tal, e o cara não pode ter medo de altura, não pode ter nenhum problema, assim, senão ele desespera e pode causar algum problema, tá? Agora, essa é a chamada cadeira suspensa. Aqui eu vou contar uma história para vocês, ó, sobre a execução dessa obra aqui, tá? Foi na Uzi Minas, né, em Patinga, a torre de extinção, né, da Coqueria 2. Essa estrutura aqui, ó, que vocês podem ver na figura à esquerda, tá? Essa estrutura foi utilizada por vários anos, tal, e uns 10 anos atrás, não, vai ter que ser demolido. Não sei há quantos anos exatos, não. Isso aqui eu até peguei num trabalho de conclusão de curso aí de mestrado, que eu participei da banca, achei interessante, trocamos muita ideia ali, e o cara fez um trabalho sobre essa demolição. E no caso dessa torre de extinção, tem a foto dela aqui em funcionamento à esquerda, à direita a gente já vê ela toda rodeada de andaimes, tá? São andaimes fachadeiros, andaimes travados na própria estrutura, tá? Vocês podem ver que tem vários homens aí já trabalhando e tal, gasta-se, claro, muito tempo montando esses andaimes, de modo geral foi um sistema até bem seguro que foi montado aí, tá? Aqui vocês podem ver, à esquerda a gente está vendo como que os caras trabalharam sempre com cinto de segurança, tipo paraquedista, sempre um talabarte travando na estrutura do andaime, tá? E um ponto de ancoragem, tá? Vocês veem aqui alguns detalhes, inclusive da ancoragem do próprio andaime na estrutura que estava sendo demolida, tá? A gente vê aqui também que teve um projeto, né, de demolição que foi apresentado. Esse projeto indica que a demolição começaria de cima para baixo, é meio óbvio, né? Isso é bastante óbvio. E é uma estrutura de altura de 42 metros, tá? E eu fiz as contas aqui pelos quadradinhos aqui do projeto à esquerda. Cada nível de andaime são 2 metros, tá? Então você tem essa chegando lá em cima, a torre tem 42 metros, beleza? Continuando aqui, vocês veem os caras ainda trabalhando lá, né? Aí ainda era a montagem do andaime, vocês veem eles montando e tal. Professor, essa questão de um andaime fachadeiro igual esse, isso é dimensionado? Sim. Você tem as cargas, né? As cargas verticais, cargas horizontais, você tem os limites de segurança e tal. E você tem todas as especificações dos andaimes. Olha as características do tubo: tensão admissível, espessura, modo de elasticidade, momento de inércia, raio de giração, diâmetros externos, limite de esbeltez e tudo isso aí, entendeu? Considerando o coeficiente de segurança 2,5, tá? E isso tem que ser calculado. Você vê aqui, né, que inclusive capacidade das braçadeiras para travar um tubo no outro, tal, entendeu? Todo ele contraventado, você vê que tem vários X aqui na estrutura, porque quando você faz o contraventamento, você está eliminando a movimentação horizontal dele, tá? Isso é muito importante, essa questão do contraventamento, que vocês podem perceber aqui. Então tem todo um dimensionamento desse sistema, não é simplesmente sair encaixando um tubo em cima do outro, tá? As peças de andaime, na realidade, você não encaixa o tubo, ele vê uma peça de andaime como se fosse um U, e aí ele vai sendo encaixado, tá? As diagonais vão sendo encaixadas, as abraçadeiras que permitem a saída vertical, horizontal e a diagonal, e por aí vai. Tem todo um projeto disso daí, tá? Isso aí não é uma coisa muito simples, assim, monta ali e tal, tá?
Além dessa questão de andaime, ainda para trabalho em altura, no caso aqui, ó, tem-se as plataformas, né? As plataformas de trabalho em altura. O povo da área de segurança assim, gosta muito de siglas, são as PTAs, Plataforma de Trabalho em Altura. Existem as plataformas, basicamente essas três famílias, a plataforma articulada, a plataforma em tesoura e a plataforma telescópica. Tá? A articulada é, digamos assim, creio que é a mais usada dela, que pelo menos que eu já vi por aí. Ela tem uma certa abrangência, um giro de trabalho. A tesoura, ela trabalha basicamente na vertical. E a telescópica, quando a gente fala um guindaste telescópico, uma plataforma telescópica, quer dizer que eu tenho vários segmentos dessa seção aqui, que vai saindo um de dentro do outro, de dentro do outro, como se fosse um telescópio mesmo, tá? Um telescópio que vai se abrindo, ela é telescópica. Daqui a pouco eu vou mostrar uma aplicação dessa plataforma telescópica, vocês vão ver até que ponto que ela pode chegar. E um detalhe é que todas essas plataformas têm que ter um contrapeso. Então elas têm um peso adicional no sentido contrário, tá? Ao tombamento dela. Por que isso? Porque esse contrapeso, ele é que vai compensar, ele vai ser a ação que vai compensar o esforço, né? Como uma reação ao peso do operador, né? Que vai estar gerando um momento fletor devido à distância que a carga é aplicada, tá? Então, ou seja, sempre tem essa questão do contrapeso. Outra questão de trabalho em altura aqui também, ó, eu já até falei bastante para vocês, tal. Toda obra em altura tem essa questão aqui, por exemplo, do cara ele está preso de alguma maneira àquele sistema, tá? Essa foto aqui eu já até mostrei em outras ocasiões. A questão, já até recomendei um filme para vocês assistirem a respeito disso. Agora, esse filme aqui, ó, se vocês quiserem ver, ele também é muito bom. E ele não fala só da parte de linha de vida e trabalho em altura, não. São alguns funcionários do Ministério Público do Trabalho, né, do Rio Grande do Sul. Eles foram em várias obras fazer fiscalização. Eles filmaram essas fiscalizações e nessas obras eles explicaram muitas coisas que estavam ou fora da conformidade ou dentro. Esses são 3 filmes, 3 partes, chama Linhas de Vida. Tem uma parte ali de pessoas contando suas experiências em obras, tal. Esse filme aí vale a pena também assistir, as 3 partes, tá? E tem muita questão, além da segurança do trabalho, de métodos construtivos diferentes, tá? Que vocês vão reparando lá como que isso daí é feito. Mas nessa figura em específico, você vê que o cara ele tem o EPI dele travado na linha de vida. A linha de vida é um EPC, um equipamento de proteção coletiva, pois atende a mais de um funcionário, mais de um colaborador. Eu tinha falado da plataforma, né? Essa plataforma azul aqui, vocês já podem ver, é uma plataforma telescópica de acesso para quê? Para que nós tenhamos o acesso desses funcionários até esse ponto que eles precisam aqui para a montagem desse viaduto, tá? Esse filme aí desse viaduto, essa foto, se alguém já viu minha explicação lá sobre a parte concreta armada, a parte lá de pré-fabricados, eu dou até um exemplo, eu explico um pouco mais disso daí. Mas aqui eu vou ficar só na parte de segurança. Você vê que os caras estão trabalhando aqui. Tem uma linha de vida, né, que é um equipamento de proteção coletiva. Essa plataforma que eu já tinha explicado. Não teria como eles fazerem todo um sistema de andaime com escada para ter acesso até aqui. Muito mais simples, né? Ter uma plataforma igual essa também é seguro, não tem problema nenhum. E aqui em cima vocês vê que eles estão trabalhando com os EPIs que são necessários. Beleza? Trabalho em altura isso daí. Aqui, ó, eu peguei essa fachada desse prédio aqui, porque tem umas coisas que eu queria ver. Ela, torre de elevador com cremalheira, igual eu mostrei antes, né? Até naquele exemplo que eu mostrei, tinham 2 elevadores, um à direita e um à esquerda da torre, usando a mesma torre, uma cremalheira de cada lado da torre, um elevador de cada lado da torre, tá? Por que isso? Era um para materiais, outro para pessoas. Aqui vocês podem reparar que tem essa cremalheira. E além disso, tem as bandejas de proteção, tá? Tem a bandeja principal, que é essa daqui de baixo, e depois, a cada 3 pavimentos vai tendo uma outra bandeja. Isso era obrigatório, a partir de agora não vai ser mais. Vou explicar para vocês um pouco disso daí. E também tem o guarda-corpo. Ah, pessoal, o guarda-corpo é obrigatório? Sim, é obrigatório. Aí por que a bandeja deixou de ser obrigatória? Olha,
vai ser mais investida, as obras têm sido mais racionais, mais investidas, a proteção à queda, a questão do guarda-corpo, pelo seguinte, eu te falo duas desvantagens da bandeja de proteção. Se um cara caiu desse nível aí que está a seta indicando o guarda-corpo aí, por exemplo, ele caiu 6 metros até bandeja de proteção. É uma queda. Nessa queda tem beirada de laje, a própria bandeira de proteção, tá? É uma queda. Isso aí a gente tem que evitar que aconteça. E outra coisa, para você montar e desmontar uma bandeja. Caramba, o que vai proteger o cara que está desmontando a bandeja? É complexo, porque é difícil você desmontar uma bandeja sem acessar por baixo dela. É muito complicado. É um trabalho enfadonho, perigoso e que eu até vi em alguns vídeos desses aqui que muita gente deixava para montar e desmontar a bandeja no sábado, porque não tinha fiscalização. Então, ou seja, chegou-se à conclusão que as bandejas é melhor você investir em outros sistemas de proteção coletiva contra queda em altura. Aí você tem, por exemplo, o guarda-corpo. Ah, professor, mas a bandeja também funciona contra queda de material. Sim, mas aí você pode ter tela na face do seu prédio, fazer o entelamento, vou mostrar um desse aqui. Outra coisa que pode ser, aonde você tiver uma densidade maior de trabalhadores no primeiro pavimento, você coloca um sistema de tela, uma simples cobertura no pavimento térreo, além do prédio, fora do prédio. Para quê? Para se tiver alguém ali, caiu um martelo ou alguma coisa, essa pessoa está protegida, tá? Essa pessoa não vai sofrer nenhum dano. E você não está submetendo ninguém a fazer a trabalhar com essa questão, né, da bandeja. Outra coisa que eu creio que vai ser mantido, também eu vi agora, em alguns vídeos aí, é apenas essa bandeja principal. Essa deve ser mantida, na grande maioria dos casos. As bandejas acima é que não devem ser mantidas, tá? Então, ou seja, essa bandeja principal, ela já protege quem estiver no andar térreo contra a queda de qualquer ferramenta, né, a partir de uma pessoa que esteja realizando algum trabalho na beirada, tá? E claro, a pessoa que estiver lá em cima vai ter tanto o guarda-corpo quanto a linha de vida para se proteger. Aqui, a partir de 2021, as bandejas deixarão de ser obrigatórias e só devem ser instaladas caso propostas por profissional legalmente habilitado. Caberá a este profissional a definição das medidas de proteção contra queda de altura. Beleza? Aqui é uma foto e os caras trabalhando, você vê, eles estão trabalhando em altura, sem equipamento de proteção, você vê os caras que estão embaixo sem capacete, todo mundo de chapéu. O rapaz trabalhando aí, né? Ele está com um vergalhão, e esse vergalhão muito próximo da rede, né? Da rede de distribuição elétrica e de média tensão, inclusive, tá? Isso é um perigo tremendo, além do que ele está usando o cinturão tipo paraquedista, porém o cinturão não me parece conectado a lugar nenhum. E se estiver, aonde seria que esse cinturão estaria conectado? Não sei, né? Mas são condições inadequadas aqui de trabalho, beleza? Outra questão que eu ia mostrar para vocês é o plano de movimentação de carga, né, chamado de RIG. O plano de movimentação de carga consiste no planejamento formalizado de uma movimentação com guindaste, esse guindaste pode ser móvel ou fixo, visando a otimização dos recursos aplicados na operação, equipamento, acessórios e outros, para se evitar acidentes e perda de tempo. Ele indica, por meio do estudo da carga içada. Aqui você pode ver nessa figura à esquerda uma carga que está sendo içada, né? A gente tem um guindaste telescópico. Esse guindaste telescópico está erguendo, né? De uma chaminé, não sei, um tubo que está aqui, não sei qual seria a finalidade, tá? Então, ou seja, essa carga ela tem que ser estudada. Qual é o peso dela? Quais as dimensões? Qual o centro de carga? Tá? Então, ou seja, o estudo da carga, o estudo das máquinas disponíveis, tá? Quais os guindastes que eu tenho disponíveis, tá? É claro que um pequeno guindaste não vai resolver um problema com uma peça grande, mas eu posso ter uma gama de guindastes disponíveis na região. Eu posso ter, inclusive, até um dentro da obra, em outra frente de trabalho, que possa ser usado ali, tá? Posso ter um já nessa região industrial. Então, ele pode ser usado, talvez não seja o melhor, mas ele possa, né, ser usado também com segurança, tá? E tem que ter muita responsabilidade nessas decisões aí, tá?
as máquinas disponíveis, né, já, os guindastes que já estão na obra e eventualmente a contratação de outro. A questão dos acessórios, né, cabos para distribuição de carga, tal, e por aí vai. As condições do solo e a ação do vento, tá? Condição do solo é porque você vai ter que parar o equipamento, baixar as sapatas dele, né, fazer as patolas, né, fazer o patolamento do equipamento. E tem a questão também da ação do vento. Com muito vento você não consegue fazer isso. Aqui vocês podem reparar que esse tubo está sendo colocado e à direita aqui a gente vê um projeto, né, que é justamente esse plano de rig. Você vê que essa chaminé, vamos supor que seja uma chaminé, essa chaminé ela estava originalmente nesse lugar, ela foi erguida a uma altura tal, ela vai ter essa movimentação em planta do equipamento e vai ser colocada aqui, tanto que você vê que tem a posição de 4 chaminés aqui, é exatamente o que se tem aqui, beleza? Ela vai ser removida de um caminhão, igual você está vendo ali, e colocada no lugar que ela tem que ser colocada mesmo, tá? Então dá para você ver que essa foto corresponde exatamente a esse projeto aqui, beleza? Esse é o chamado plano de movimentação de carga ou plano de rig. Aqui eu dou até um exemplo, né, do mesmo sistema que eu já tinha falado para vocês na parte lá de pré-fabricado, deve ter tido um plano, deve ter tido, não, teve, né, um plano de içamento, um plano de rigging, bem elaborado, tá? Para essa viga ser levada até o ponto. Você vê que o içamento dela é feito com 2 guindastes telescópicos bem violentos, com a capacidade bem forte, tá? Os dois foram patolados. Você vê que para eles serem patolados foram colocadas umas placas metálicas aqui, são 4 patolas, né? E a posição deles tem que ser especificada, eles não estão no mesmo nível, isso daí é um dificultador, tá? E tem que ter todo um sistema de cabo, igual vocês estão vendo aqui, para distribuir a carga de maneira que essa viga não entorte, não se mova na horizontal, na vertical e por aí vai, tá? Ou seja, é uma questão bem delicada. Eu vou aproveitar essa foto para mostrar para vocês aqui a plataforma elevatória, tá? Por isso que tem que ter um contrapeso bom nela aqui. Por quê? Porque olha o momento fletor gerado pela carga aqui, está sendo colocada longe dela, beleza? Então a tendência dela seria o tombamento, mas ela não vai se tombar, por quê? Porque tem um contrapeso. Agora aqui, ó, vou juntar todas essas teorias que nós falamos aqui na questão do mapa de risco, tá? Você vê que eu tenho aqui um canteiro de obra, tá? Nesse canteiro de obra nós temos aqui a região da obra em si, um prédio que está sendo construído. E seguindo aqui o sentido de leitura, nós temos vestiários, né? Com banheiro. Nós temos escritório, também tem um banheiro no escritório. Nós temos a ET, na estação de tratamento de esgoto. Vamos supor que a gente está trabalhando numa região que não tenha coleta de esgoto ainda, ou caso tenha essa coleta de esgoto, não vai ser nesse ponto inferior que a gente está aí. Talvez essa ET vai ser até usada depois para o prédio também, não sei, mas vamos supor que tenha sido necessário. Eu tenho centrais de armações, centrais de carpintaria. Eu tenho um elevador pessoal, elevador de carga, tá? A guarita, né, onde fica o vigia, o portão, que é com a distribuição geral, caixas d'água, tá? Almoxarifado, tal, por aí vai. Esse daqui é o nosso canteiro de obras. Agora, falando um pouco do mapa de risco, que é o que? Colocando os riscos dentro do canteiro de obras, nós podemos ter riscos considerados grandes, médios e pequenos, tá? Sendo que no círculo central aqui eu coloco número de colaboradores expostos ao risco. E quais os riscos que eu posso ter? Eu já expliquei para vocês aí. A gente pode ter o risco de acidente, o risco químico, o risco físico, o risco biológico, o risco ergonométrico. Beleza? Essa é a legenda que a gente tem. Então, se a gente pegar aqui o nosso mapa de risco, a gente vê o seguinte. No vestiário, a gente tem um risco biológico, que é o quê? Agente patogênico. Ah, quantos colaboradores expostos ao risco? 15, vamos supor, todos os da obra. No escritório aqui, a gente tem um problema ergonométrico. É o que? Vamos supor, uma postura, tá? 3 pessoas submetidas a esse risco aí. Na ET, por que a gente só tem uma pessoa submetida a esse risco?
aquela pessoa que vai dar uma eventual manutenção, né, na ET, tal, ou alguma operação, alguma coisa necessária nela ali. ET é a estação de tratamento de esgoto, já comentei. Agora eu já tenho riscos médios aqui nas armações, na região da central de armações e carpintarias. Por exemplo, risco de ruído, médio. Muito barulho que tem aí. Risco de corte, também é médio. Você vê que o círculo aqui está do tamanho médio. E eu tenho risco pequeno de quais naturezas? Risco de acidente, né, que é um corpo estranho nos olhos, queda do mesmo nível, choque elétrico. Eu tenho risco pequeno químico, né, que é poeiras e gases, e tenho risco pequeno ergonômico, que é má postura, transporte manual de peso, tá? Se vocês forem reparar aqui no elevador pessoal, eu tenho um risco médio de queda, no elevador de carga, um risco médio de queda de objetos, tá? E na nossa obra nós vamos ter risco pequeno ergonométrico de má postura, transporte manual de peso, risco pequeno físico, ruído, calor, radiação solar e risco pequeno de acidente, com corpo estranho nos olhos, corte, queda do mesmo nível, choque elétrico e queda de objeto. E aqui ao lado vocês podem ver, nós temos um risco grande de acidente que envolve 8 colaboradores, todos que trabalham na área do prédio, tá? Que é o risco grande de queda. E esse risco está indicado que ele está em todo o limite da obra. Está em todo o limite da obra tem esse risco, tá? Por isso que tem que, né, ter todo aquele fechamento, tudo aquilo que nós falamos ali. No almoxarifado nós temos 2 pessoas submetidas a um risco pequeno, que é de má postura e tal. Também seria o caso aí de transporte manual de peso, né? No QDG, quadro de distribuição geral, a gente teria 2 pessoas submetidas a choque elétrico, assim também em toda a obra, porque eles vão distribuir essa carga elétrica aí, vai levar, né, para o acionamento de equipamentos ao longo de toda a obra e tal, e por aí vai. Isso é um exemplo de mapa de risco, tá? É um exemplo de uma obra relativamente pequena, tá? Só para fechar essa questão que eu estou trocando uma ideia com vocês aqui, tá? Ah, você, é... professor, mas e quando a obra for maior? Cara, pensa o seguinte, uma obra desse tamanho, olha pra você ver, que loucura. Então, se você não organiza o micro, como que o macro vai ficar organizado? Então, aqui é como se fossem várias obras juntas, o que no fundo é uma obra só, de grandíssima proporção. É a refinaria Abreu Lima, em Pojuca, Pernambuco. Tá? E isso daqui demanda muita organização, tanto em termos de segurança, gestão, de tudo que você imaginar, para ter gestão de pessoas, né, áreas de apoio, almoxarifado, dormitório, tudo que você imaginar aqui, né? Refeitório, imagina quantas pessoas trabalhando aí, tá? Então, ou seja, esses conceitos todos são colocados aí, né, a favor aí do sistema. Beleza? E por fim tem a questão da fiscalização, tá? A fiscalização está aí, né? E é a favor tanto do empregador quanto do empregado. Para quê? Para manter boas qualidades de trabalho, tá? Para garantir que o cara vai chegar em casa vivo, inteiro, e que ele não tenha no futuro nenhum problema, né, de saúde que tenha sido gerado aí por uma condição inadequada de trabalho. Beleza? Bom, gente, era isso aí mesmo. Agradeço. Muito obrigado aí e até mais para vocês. Tchau.